Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta terça-feira, já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. E vamos analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre a movimentação do Flamengo, a chegada de novos reforços. Falaram aí sobre o De La Cruz, também sobre o zagueiro do Bragantino, Léo Ortiz. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas faz o seguinte, já chega explodindo o dedo no like. Nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força, torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal, compartilhando vídeo no seu grupo de WhatsApp, com seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui, porque aqui todos os dias temos notícias e informações do Flamengo para vocês. Vou deixar os créditos ao canal da Flá TV e ESPN Brasil, canal do João Guilherme, Vene Casagrande, S1 Live, link na descrição como crédito. Vamos então analisar aqui as informações com a imprensa esportiva de todo o Brasil. Eu me senti tão querido, por exemplo, eu sentia que o Flamengo realmente precisava de mim, que me queria para ser campeão. Então assim, isso para mim é o mais importante. Você se sentir importante no lugar. O Flamengo tá indo aqui te contratar, porque a gente precisa de você, sabe? Então eu me sentia assim, poxa, se o Flamengo tá aqui em casa, né? E sei lá, o outro time da Alemanha não vem até mim, manda empresário, não sei o que tal, os caras realmente me querem. Isso é importante. Eu digo que esse foi o momento mais difícil da minha vida. Então, quando eu retornei, né, daquela infecção que eu tive, fiquei 5 meses parado e foi um processo muito doloroso, difícil, mas é um momento de muito fortalecimento espiritual. Foi um momento que eu mais me aproximei de Deus e eu entendi que não era um momento de lamentar, não era um momento de reclamar, era um momento de agradecer a Deus pela oportunidade que eu sempre tive na minha vida, independente da situação. Para mim foi muito gratificante porque eu tive a oportunidade de voltar a jogar, de me sentir bem, me sentir confortável novamente. Nação, o elenco do Flamengo se representou na tarde desta segunda-feira aqui no Ninho do Urubu, após a boa vitória por 2-1 diante do Cuiabá no Maracanã. O próximo desafio é fora de casa pela última rodada do Brasileirão contra o São Paulo. E hoje foi dia também do resenha do jogo com o nosso goleiro Rossi, que completou 15 jogos nesse início da passagem dele pelo Flamengo. Nosso paredão falou sobre a expectativa para o jogo com o São Paulo. A entrevista completa já está no nosso canal. Rossi, expectativa para o jogo com o São Paulo, como você bem disse no início, vale garantir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E esse jogo, São Paulo, adversário que a gente enfrentou na Copa do Brasil, inclusive. Mas vai ser um jogo difícil, não? O São Paulo fez um grande jogo outro dia aí com o Atlético Mineiro, que perdeu nos últimos minutos. Acho que vai ser um jogo difícil, porque eles fecharam o ano ganhando a Copa do Brasil aqui para a gente, já tem sua vaga na Libertadores. Mas a gente não tem que pensar isso, temos que pensar no nosso trabalho, fazer nosso melhor jogo, não para chegar à vitória, para estar tranquilo e não esperar nenhum resultado, né, do outro time. Temos que ganhar para assegurar essa vaga na Libertadores e vamos por isso. Eu acho que temos tudo para conseguir a vitória e vamos a tentar fazer o melhor, que o que sempre. Isso é o que sempre demanda a camisa do Flamengo, que sempre dá o melhor. É isso, o Flamengo volta a treinar nesta terça-feira, aí sim, a última atividade do ano, antes do último jogo da temporada. Quarta tem São Paulo e Flamengo fora de casa. Muita gente aproveitou o domingo de sol no Rio para levar a família ao Maracanã, mesmo sabendo que a chance de título do Flamengo era remota. Não acredito que o Flamengo seja campeão, mas acredito que fica entre os 4. Só que muitos rubro-negros ainda alimentavam a esperança de ver o time campeão. É a magnitude, tudo vai levar. Palmeiras vai perder, Botafogo esquece e Flamengo vai chegar. Outra atração no Maracanã eram as despedidas dos supercampeões Rodrigo Caio e Felipe Luiz, que foram homenageados antes do jogo. O lateral esquerdo encerrou a carreira de jogador. Muitos jogadores passaram no Flamengo. Muitos também, até alguns foram campeões. Mas pouquíssimos ganharam respeito da torcida. E isso é o maior privilégio que pode ter um jogador do Flamengo. Sair daqui pela porta grande. Eu sou muito orgulhoso disso. Eu quero ficar e continuar no campo. Então o próximo passo é fazer o curso da CBF na licença A em dezembro, acaba metade de dezembro. E a partir daí
entrar no mercado de trabalho. Já Rodrigo Caio colocou um ponto final na passagem dele pelo clube. Eu gostaria de sair de uma outra forma, jogando, performando e mostrando tudo que eu mostrei nos últimos 4 anos. Infelizmente não foi possível, não por mim, mas porque eu não tive as oportunidades que eu acho que eu merecia naquele momento. Sou muito novo, tenho 30 anos, infelizmente as lesões me machucaram muito, me deixaram com muitas sequelas. A história do Rodrigo vai continuar. Felipe Luiz foi cumprimentado até pelos adversários e saiu ovacionado pela torcida ao ser substituído. Chorei muito essa semana, esses últimos 2, 3 dias, chorei muito mesmo, me emocionei. Recebi mensagens assim, de pessoas que eu nem esperava recebi mensagem de praticamente todos os treinadores que eu tive, de muitos ex-companheiros. Estou muito emocionado, mas eu estou em paz, sabe? Estou realizado, sei que estou parando na hora certa. No fim, Rodrigo Caio entrou e também foi muito aplaudido. Tudo que eu vivi hoje aqui, às vezes você se pergunta, será que eu mereço tanto? Né? Então, o carinho, o respeito, a admiração que eu vejo e em todas as circunstâncias, independente quando eu estava jogando, quando eu estava lesionado. Não foi a despedida no Maracanã que os rubro-negros gostariam, já que o título ficou muito distante. Mas a vitória sobre o Cuiabá manteve o time na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Eu nutri ainda a esperança que poderia brigar na última rodada pelo título, te confesso. O real, ele é a classificação direta para a Libertadores, esse é ainda a confirmação. Que a festa para Felipe Luiz e Rodrigo Caio seja a imagem para o rubro-negro lembrar de 2 vencedores em um ano em que o clube ficou devendo. Despedida bonita aí para Felipe Luiz, que vai se despedir do futebol, e Rodrigo Caio, que vai se despedir do Flamengo. Foi uma bonita tarde no Maracanã, enfim, um dia de festa. Mas assim, festas à parte, despedidas à parte, eu acho que não tem muito de se comemorar da temporada do Flamengo em 2023. Uma temporada que o Flamengo colecionou vexames. Eu acho que tem um lado bom também. O próprio Luiz Araújo, que fez um gol, é um jogador que, na minha concepção, fazendo uma pré-temporada com a comissão técnica do Tite, vai render muito em 2024. Fico feliz também pelo desempenho final aí do atacante Pedro, que era um jogador que, mesmo diante de uma temporada fraca do Pedro, ele tem bons números com a camisa do Flamengo. Eu acho que, na medida do possível, o Flamengo fez uma despedida honesta da torcida rubro-negra na temporada 2023. Você ainda acredita no título? No Maracanã. Não acredito no título, não. Não acredito mesmo. O Big Boss quer que eu te pergunte isso? Não mesmo. Acho que assim, o torcedor do Flamengo que está acreditando no título ainda, calma aí, precisa de tratamento, não sei, eu acho que é muito iludido, porque não tem como, eu não consigo enxergar o Palmeiras perdendo para o Cruzeiro, enfim, na última rodada, mesmo que perca, eu não consigo ver o Flamengo fazendo uma série de gols contra o São Paulo, não tem como, eu não acredito no título não. Eu acho que assim, o Flamengo tem que comemorar muito, se ficar no G4, porque nunca mereceu ser campeão brasileiro, a verdade é essa. Em nenhum momento? Em nenhum momento mereceu. Eu acho que pensou na possibilidade, muito mais por incompetência do Botafogo, e aí o Palmeiras também, na minha opinião, não mereceu em nenhum momento, só que o Palmeiras aproveitou a oportunidade e o Flamengo não. Repito, o Flamengo é um time extremamente irregular, e quando eu digo isso, não só no desempenho, é também no elenco. O Flamengo precisa fazer contratações, temos agora saídas do Rodrigo Caio, do Felipe Luiz, na lateral direita, apesar de ter 3 jogadores ali, tem que contratar um jogador para essa posição pensando na temporada de 2024, tem que contratar volante. Hoje o volante é a peça mais importante em um time, e se a gente parar e analisar o Flamengo, tem a Pulgar dependência, quando o Pulgar não joga, o Flamengo não vai bem. Então acho que o Flamengo tem que parar, analisar o que errou na temporada de 2023, foram muitos erros, para poder melhorar em 2024. Falar em Pulgar dependência, foi essa a maior falta no jogo contra o Galo. O Flamengo perde o título ali, ou você também acha que, como Veneu, o Flamengo nunca flertou com esse título? Eu acho que já flertou. Quando ganha do Palmeiras de 3-0 no Maracanã, o Flamengo tá flertando com o título. Flertar, eu acho que flertou. Eu só não acho que mereceu. Tá, perfeito. Aí eu concordo também. Não mereceu em momento algum. O Flamengo foi um time irregular durante a temporada inteira. Conseguiu a pontuação que tem justamente pelo alto investimento, por ser o time que mais investe na América do Sul e por ter grandes jogadores. A chegada do Tite faz esse sonho acontecer também. Mas depois que o Flamengo perde para o Atlético Mineiro, com a ausência do Pulgar, ali acabou. E acabou muito porque se viu a limitação desse elenco. Existe uma limitação. Eu acho que o Flamengo tem um elenco maravilhoso, mas existe uma limitação de peças e são peças insubstituíveis. A lateral direita não tem dono e vai continuar assim até o Flamengo contratar alguém. A posição de volante, de primeiro volante, o Thiago Maia, ele é um jogador
que não faz metade do que o Pulgar faz em campo. Hoje, a verdade é essa. Então é uma diferença muito grande. Foi no meio campo que o Atlético ganhou o campo, com aqueles 4 jogadores que sabem jogar e sabem marcar, com o Paulinho e o Hulk se movimentando. E na partida de ontem, o que mais me chama a atenção, eu acho que vai ser o assunto do Flamengo durante a janela de transferências, além das contratações, e ninguém melhor aqui para trazer isso do que o nosso amigo, Gabigol e Bruno Henrique vão terminar a temporada no banco. Olha, eu tava Você já imaginou esse cenário? Porque, e assim, não é o Tite, é merecimento. O Luiz Araújo, ele é um jogador hoje que contribui mais pro Flamengo do que de forma Bruno positiva, o Flamengo fechou 2 ciclos ainda no resquício de 2019. Você sempre fala aqui, 2 anos você está nesse programa, a dificuldade que o Flamengo tem de encerrar esses ciclos com esses caras que fizeram história no futebol brasileiro. Porque aquele ano de 2019, o Flamengo, ele encantou o Brasil com a forma com que eles jogavam. Então, assim, o Flamengo teve dificuldade de romper o relacionamento com cada um deles. Eu vi uma foto em que está em preto e branco quem já saiu e sobram 4 nomes. Everton, Arrascaeta, Gabigol, agora, né? E Bruno Henrique. Você acha que o Flamengo tá com dificuldade de encerrar o ciclo com esses 4 ou não merece ainda? Olha só, o Gerson que voltou. Tem o Gerson também. Isso. Eu penso o seguinte, em relação a Gabigol, como ele tem contrato até dezembro do ano que vem, nenhum problema ele continuar no Flamengo. Muito pelo contrário, estamos falando de um baita atacante. E eu até acredito na volta dele jogando bem. Só que eu não vejo ele, mesmo jogando bem, sendo titular com o técnico Tite. Acho que vai ser um jogador importante ali. Bruno Henrique, eu acho um bom jogador. A renovação de contrato eu fui a favor, então não vou ser engenheiro de obra pronta agora que ele caiu de produção, dizer, erraram na renovação, acho ok. Em relação ao Everton Ribeiro, por exemplo, o Flamengo... é drone não, é drone de espera. Ah, tá. É um drone? Eu já poderia emendar no assunto. Não, a gente vai segurar a audiência. Mas eu acho que ligou. o Flamengo, te respondendo, o Flamengo tem muita dificuldade em encerrar ciclo. E essa, pra mim, é a diferença do Palmeiras, que está muito próximo de ser campeão brasileiro. Lá, o Abel Ferreira sabe fazer isso muito bem. A gente viu jogadores que foram importantes para o Palmeiras e que o Palmeiras conseguiu encerrar ciclo. Exemplo, o torcedor do Palmeiras fica revoltado por ver o Felipe Melo campeão da Libertadores pelo Fluminense? Não, porque eles entendem que o Felipe Melo chegou ao fim o ciclo dele no Palmeiras. E no Flamengo, eles não sabem fazer isso. Muita gente me pergunta sobre a renovação do Everton Ribeiro. Tem torcedor que pede a permanência dele, só que não está certo isso acontecer não. Pode ter mais uma despedida de um importante jogador dessa atual geração tão vitoriosa. Por quê? Tem departamento dentro do Flamengo, sobretudo o departamento financeiro, que é contra a renovação de contrato. O departamento de futebol do Flamengo defende a renovação do Everton Ribeiro por pelo menos mais uma temporada, só que a outra ala que foi contra a renovação de Gabigol, também é contra a renovação do Everton Ribeiro, por entender que é um jogador que não entrega mais e que tem um custo elevadíssimo. A minha opinião agora... Você fala o custo não, né? É o quê? Eu confesso que eu não sei exatamente o salário dele, então assim, enfim, não sei mesmo. Mas é um jogador extremamente caro. Duvido que ganhe menos de 1 milhão no Flamengo. Até porque ele teve o contrato renovado, enfim, depois de muitos outros jogadores. A minha opinião, eu acho que quem é contra a renovação do Everton Ribeiro está extremamente certo. É um jogador que não consegue entregar mais. Eu não consigo ver o Everton Ribeiro aceitando uma redução salarial drástica, porque só assim eu seria a favor da renovação dele. E chegou ao fim um ciclo de um jogador que entregou tudo. Para mim é ídolo, para mim foi muito importante. Um baita jogador, craque da bola, só que hoje é considerado reserva e não entrega mais. Com esse custo que tem com o Everton Ribeiro, o Flamengo pode ir ao mercado e contratar um baita jogador. E você, é a minha opinião. A temporada do Flamengo, com a bagunça que foi, com os técnicos trocando, com preparação física trocando, com vários e vários jogadores que são ótimos jogadores desempenhando abaixo, ela faz com que você tenha a possibilidade de fazer uma avaliação concreta do que aquele jogador realmente pode ali? Ou não. O Everton Ribeiro, ele faz parte da bagunça que foi a temporada do Flamengo? Mas você não acha que o valor é alto porque ele é o diferente? O Everton Ribeiro, ele joga em qualquer clube do Brasil, tá? Então, ele joga como titular em qualquer clube do Brasil. Você ter o Everton Ribeiro, porque ele quer ficar. Eu acredito que ele queira ficar, porque ele tem uma identificação muito grande. No banco de reservas, e aí eu não estou contestando aqui, titular ou reserva. Você tem a possibilidade de ter um cara que é um gênio pra mim. Dentro do futebol brasileiro, ele é um gênio. No banco de reservas, pra mudar um jogo, como é o Everton Ribeiro, o Flamengo com o potencial de investimento que tem, eu acho um erro você abrir mão desse atleta. Porque ele é um baita de um jogador, ele é um cara que é líder dentro do grupo, é capitão, entende de Flamengo, tem um ambiente muito bom ao redor dele, porque todo mundo que fala do Everton Ribeiro é de que ele é um grande cara também. Então eu, Lucas Pedrosa, não abriria a mão. E não é porque o Everton Ribeiro fez uma belíssima temporada, é porque na bagunça que foi o Flamengo, ele também foi mais uma vítima.
Agora, qual é o problema do Flamengo? Ele não tem o De La Cruz e não tem um plano B. Não tem um plano B, fica sem ninguém. E aí, na hora que o Arrascaeta falta, não tem um meia com as características, né? Um meia criativo e tal. Essa é a questão do Flamengo. O André falou do De La Cruz, o River Plate foi um fiasco na Libertadores também, a maneira como foi eliminado, né? Pelo Internacional, porque era o franco favorito, jogou muito bem em casa, segundo tempo, e aí foi eliminado. Eles não esperavam. Saindo atrás do placar, né? Agora, o River Plate ganhou o Campeonato Argentino, o River Plate está vivo na Copa da Liga Argentina. Ontem se classificou para jogar com o Rosário Central, que eliminou o Racing nos pênaltis. Pode ganhar mais um título. O River Plate já está na Libertadores. E o Flamengo está onde? Ainda dependendo de um resultado de uma última rodada e não ganhou nada. Então você pega assim, o River fracassou ali na Libertadores, mas ele ganhou dentro de casa, ganhou um título e pode levar mais um. Então, vejam bem, essa é a questão. O Palmeiras fracassou na Libertadores, mas vai levantar o brasileiro. O Fluminense foi mal do Brasil, mas ganhou a Libertadores. Sendo que o Fluminense também, para mim, não é modelo, essa coisa de vários veteranos e tudo. Para mim, isso é exceção, não é a regra. Que tem gente que, viu, o Fluminense encheu de veterano, vamos trazer. Eu acho que não tem nada a ver. Isso aí, para mim, é muito mais exceção do que a regra. E na hora da onça beber água, como diria o outro, né? O Diniz tirou os veteranos e colocou uma molecada para poder aguentar o jogo até o final e ganhar. Então, não é bem assim. E não tem cobrança lá para ser competitivo, né? Em tudo, né, Mauro? Lá no Fluminense, assim, exato. Não tem a mesma cobrança. É grande também, o Fluminense compete, disputa, o Fernando Diniz tenta ganhar todos os jogos, etc. Mas não é a mesma coisa. Ganha uma Libertadores, porra, o clube não tinha nenhuma. Então já é histórico, né? Então é isso que eu quero dizer, é diferente. A cobrança que tem no Flamengo, ela é a maior que existe hoje. Por quê? Porque o Flamengo tem o maior orçamento. Se o Corinthians tivesse o orçamento do Flamengo, seriam os dois ali. Também ia ser lá no talo. É que o Corinthians está... Você dizer que é o Corinthians hoje, gente. O que fazem com o Corinthians é um negócio absurdo. Então não tem condição de competir. Então o Flamengo, pela torcida que tem, pela mídia que tem e pela grana que investe, o Flamengo vai bater recorde de faturamento no ano sem nenhum título. Sem título. Você imagina se o Flamengo fosse campeão. Então, assim, e conseguindo ganhar nada com esse orçamento, isso é de uma incompetência. Mas eu sempre gosto de frisar. Com recorde de competições, né, Mauro? Com recorde de competições. Foram 7, né? Então, a oportunidade era muito maior que os outros anos. Mais chances. Nem Taça Guanabara houve. Mas começa com o Landim, com o Marcos Braz, mas passa por todo mundo. Com erros dos técnicos, no caso, a Copa do Brasil, erro do São Paulo na final, né? Na Libertadores, a insistência dele também com o Matheus Cunha, entre outras questões. Mas tudo começa com eles lá em cima e passa muito pelos jogadores. Tem muito jogador ali importante, com história, com tamanho, para falar, não, eu não quero 42 dias de férias, eu quero ser campeão. Se o Felipe Luiz é tão influente com o Gabriel, tão próximo, será que eles não conversam? Gente, o que virou o Gabigol esse ano? Agora tem a história de uma lesão. Então tá bom, vamos ver qual vai ser a desculpa no ano que vem, se ele continuar jogando mal. Porque agora tem a hora de tratar da tal lesão, né? Se ele tá realmente jogando no sacrifício, agora para tudo, se trata e volta inteiro. Para ficar no banco 2 jogos e nem entrar, é melhor parar. Ele não entrou. Porque o Arrascaeta, uma das justificativas lá que dão pro Arrascaeta não conseguir ter uma sequência e tal, foi porque ele teve que acelerar vários processos de recuperação, porque o Flamengo precisava dele. O Gabigol, o Flamengo não tá precisando dele. Então, Podia já ter parado para cuidar disso aí. Mas não, ficam administrando isso, botando ele no banco e tal, para ter esse discurso, né? Para minimizar e também para justificar lá na frente uma muito provável renovação de contrato. De repente nem é algo para parar, né? Mas pelo menos ameniza. Porque, por exemplo, na minha opinião, quando o Tanuri vai na sala de coletivas falar sobre os jogadores lesionados, ele faz questão de falar do Gabriel. Não tinha por que falar do Gabriel, porque o Gabriel estava sendo relacionado. Para mim, soou muito como uma justificativa. Tipo assim, o Gabriel. Tipo, a justificativa pro Gabriel não tá rendendo. Querer, enfim. Sim. E isso justificar um pouco a renovação. Você também teve essa impressão, Mauro? Eu não sei se é renovação, mas para talvez tirar um pouco da carga de críticas sobre o jogador, né? Agora, o jogador está jogando mal desde o começo do ano. A temporada dele toda não foi boa. Não é que o Gabriel está jogando mal há 2 meses. Ele tá numa fase abaixo há muito tempo. Ele não marca um gol desde agosto, bola rolando, não é isso? É uma coisa 5 gols só no Brasileiro. 5 gols no Brasileiro. Então, os números dele são péssimos, a temporada é muito ruim, e em campo, o que se vê é um jogador que não acrescenta nada, ele não existe, é impressionante, é um retrocesso, é um andar para trás, assim, assustador. Então, e aí? Aí o técnico, assim, o que eu questiono é o seguinte, os técnicos chegam no Flamengo, tem que consertar tudo, né? Aí resolve aí. Peraí, por que tem o Juan, que foi dar entrevista ontem, Fabinho Soldado, Carlos Noval, tem o Bruno Spindel, que aí já é uma função diferente, mas tá lá também.
essa turma toda. Para que tem esse pessoal todo? Sabe, que não tem ninguém que fale, vamos parar aqui o Gabriel, tentar resolver. A preocupação que é renovar contrato, porque tem medo de que ele vá para um outro clube e faça gols. Não tem sentido, gente. Isso é tudo muito equivocado. E vou dizer mais, sem querer ser pretencioso, mas eu dei a informação de que o contrato do Gabriel estava bem encaminhado. Na época, o do Bruno Henrique estava até mais atrasado. O do Gabriel estava bem encaminhado. Acabou que o do Bruno Henrique avançou, né? Andando foi anunciado, mas a gente sabe já que a coisa já está toda já acertada e tal, né? Em algum momento eles vão informar. E, pelo menos, é o que eu sei, né? E o Gabriel estava bem encaminhado. A repercussão foi péssima e houve um recuo. E, pelo que eu sei, o próprio Landim já decidiu que não vai assinar, não vai autorizar. Talvez no ano que vem eles vão conversar. Até acho que é possível que eles deixem a coisa esfriar e renovem mais adiante. Mas nesse momento não deve acontecer. Pelo menos a decisão de momento é não fazer. E não tem o menor cabimento. Ele tem que contratar até o final do ano que vem. Então você avalia, antes de fazer 6 meses, que ele pode ir embora, você avalia, renova ou não. É o certo. Como o do Bruno Henrique, eu não achei errado esperar um pouco mais, porque estava machucado. Você não sabia como ele iria voltar. Aí você renova. Como também é questionável renovar por 3 anos. Eu acho muito, um jogador da idade dele, acho muito tempo de contrato, mas enfim. Não, e não só, o Gabriel não só avaliar se renova ou não, né? Avaliar como é que ele tá, até para saber a faixa salarial que você vai pagar. Claro. Você vai dar um super aumento para alguém que tá mais de um ano mal, tipo assim, pô, tá aí a premiação por você tá mal. Eu não vejo como outra coisa. E agora parece que o Varela vai começar a ter oportunidade, hein? Anotem isso aí. Se não tiver proposta interessante para o Flamengo, ele vai ficar e vai começar de repente a jogar. Aí o zagueiro, não sei se o André concorda, acho que tem mais perfil de lateral de Tite, zagueiro não, lateral de Tite do que os outros. Os outros são mais agora no corredor. Né? Ainda mais agora, que é o lateral que segura um pouco mais, que ele ontem várias vezes estava na linha do Pulgar. O Gerson, acho que titular por eliminação. Eu também acho. Mas não sei, se o Alan tivesse na ponta dos cascos para fazer uma dupla ali com o Pulgar e o Arrascaeta à frente, se o Gerson não pode espirrar, e se chegar o De La Cruz, aí complicou de vez. Aí vai ficar muito ruim pro Gerson. A não ser que, sei lá, a carteirada fale mais alto ali, porque tempo de casa. Porque o Gerson é um jogador que, assim, eu acho espantoso isso. Não sei se o Tite consegue dar jeito nisso, se alguém consegue dar jeito. É um jogador muito bom tecnicamente, ótimo na proteção da condução da bola. É um cara alto e forte. Então você tem condição de Varela que o diga. Pô, inclusive, né? Nos movimentos com os punhos. Então é um jogador que tem todo o perfil para ser um meio-campista de imposição física e técnica. Chuta bem, ele tem um bom chute de média distância, se ele treinar e tudo. Não. Cara, erra passes bobos, às vezes não compete, se desliga do jogo. Até no jogo da seleção ele perdeu uma bola lá pro venezuelano, surgiu a jogada. Não foi culpa dele o gol, só dele, mas ele que perde a bola no meio campo. Gente, ele não joga na seleção. Brasil e Venezuela, o jogo no Brasil. Ele entra e perde lá pro venezuelano a bola na disputa. Não pode, pô. Eu falei, o jogo da Copa do Brasil, bota muito na conta dele. Tava 1-0, Morumbi silenciou. A torcida pequena do Flamengo ali, presente, começou a gritar. Porque esse jogo da Copa do Brasil, a torcida de São Paulo lá foi pro estádio, numa grande mobilização, mas muito otimista pela vitória do Rio de Janeiro. Quando o Flamengo faz o gol, é um medo que bate ali, porque o São Paulo é um clube que vinha num trauma muito grande de não conquistar nenhum título importante há muito tempo. E nunca ter vencido a Copa do Brasil. Aí era um momento psicológico do Flamengo. O Gerson teve a bola na frente da área. Ele não chutou. Ele não deu passe para ninguém, ele perdeu a bola e parou inicialmente na jogada. Aí tem a falta, ele vem para a área e é ele que está mais próximo do jogador que arremata. A pessoa vai falar, tá longe porque ele não corre na direção da bola. Quando a bola é soltada pelo Rossi, é hora dele partir em direção à bola. Mas não vai. Então, assim, tem momentos realmente que é difícil entender o gesto. A novidade talvez seja o Felipe Luiz ser mais um gerente ali junto com o Juan e os outros, ele pode encaixar ele ali para ter mais um. Porque não desapega o 2019, não viram a página, mas o Tite pode criar uma história diferente, porque vai ter toda a condição, né? Classificando para a Libertadores agora na quarta-feira, na fase de grupos, confirmando a vaga, ele vai ter janeiro, fevereiro, março, inteirinhos só de Campeonato Carioca. Aí dá para fazer uma boa pré-temporada, com alguns jogos que são mais desafiadores, os clássicos especialmente, para testar, e jogos contra os pequenos, que são jogos para você ir ajustando mesmo, fazer experiências, e aprimorando o time, recuperando o jogador que está em baixa, dando ritmo para caras como o Alan, que nem jogou praticamente. Cara, o Flamengo contratou o Alan, ele nem jogou, e deve trazer o De La Cruz. Isso é informação. As duas posições certas que eles vão atrás, certas, são as óbvias. Meio campista, tá? Que pode ser, a do De La Cruz pode ser mais um, e lateral esquerdo. Essas duas posições são certas que eles vão. As outras, interrogação.
Pode ser que não contrate zagueiro de imediato, pode ser que não contrate lateral direito. Deve ser definido na reunião, né, Mauro, que você falou, né? A partir daí que eles vão definir. Mas certo, até agora tem isso que são, como eu falei, são óbvias, né? Parou o Felipe Luiz, tem que ter um lateral esquerdo. Meio campo, o Flamengo tá ficando sem jogador pro meio campo. Não falta jogador. Porque os caras se machucam também, tem problemas e tal. O Vitor Hugo perdeu um pouco de espaço também agora com o Tite, não sei como é que ele vê, sim, mas eles vão atrás de um jogador de meio campo, que pode ser só o De La Cruz e pode ser 2 jogadores. Um mais volante, talvez, e o De La Cruz, que é um cara que faz várias funções, mas joga mais à frente, né? Aliás, o De La Cruz bate falta, né, André? Tem isso também. Bate falta. Isso ajuda bastante, porque no Flamengo tá. Flamengo ninguém bate falta. O Pulga que bate falta não deixa eu bater. Aí talvez lá para 2028, se o De La Cruz chegar em 24, deixa ele bater uma falta. E quantos jogos, né, Mauro, sem querer ser saudosista, mas quantos jogos o Flamengo descomplicou com gol de falta de Zico, de Júnior, né? Sim. Até de Petkovic e tal. Às vezes você tá enrolado, às vezes o time tá enrolado. E a falta resolve. O Renato Abreu na Vacas Magras também. Quantos jogos o Renato Abreu decidiu? É verdade. Quantas vezes? Quantas vezes? Galera... O Flamengo é o contrário, né? O adversário, ele sabe que não vai acontecer nada. Chance mínima de acontecer alguma coisa. A chance é pequena até da bola na direção do gol. Geralmente a bola vai para fora. Não dá. Porque o Flamengo começou o ano, mesmo com aquela história da demissão do Dorival e a vinda do Vitor Pereira, como um time que iria disputar 7 títulos e que tinha grandes possibilidades de ser campeão, pelo menos em 3 deles. O Flamengo perdeu Supercopa para o Palmeiras, perdeu a Recopa Sul-Americana para o Del Valle, perdeu o Carioca para o Fluminense, o Flamengo não chegou à final do Mundial de Clubes, foi eliminado pelo Al Hilal, o Flamengo teve uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro, de quedas, idas e vindas, e perdeu jogos que fazem falta, inclusive nessa chegada agora, inclusive depois da chegada do Tite, né? Porque teve o jogo com o Santos em Brasília, o jogo com o Grêmio em Porto Alegre, que estava vencendo e levou a virada. Já nesta reta final com o Tite, que em 11 jogos venceu 7 e tem um aproveitamento marcante, mas o Flamengo deixou alguns pontos que hoje, só nesta parte com o Tite, estão fazendo muito falta. Então o Flamengo realmente foi uma enorme decepção na temporada e gera uma expectativa e uma pressão, uma cobrança muito grande para 2024. Primeiro, porque não ganhou título em 2023. Segundo, porque é ano de eleição no Flamengo. E embora seja clube de regatas, o futebol é que puxa a fila no Flamengo. E a pressão para conquistar será muito grande. A começar pelo Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca passa a ser muito importante para o Flamengo, porque eles já começaram o ano na sua primeira disputa ganhando um título, será importante para a sequência da temporada. O Juan, ele participou da entrevista coletiva ao lado do técnico Tite. É uma figura que está ali no dia a dia, pouco fala, a verdade é essa. De fato, o Juan sempre foi assim, até como jogador. Foi um cara muito mais na dele, não era um cara de falar muito, de dar muitas entrevistas. E o Juan, na minha opinião, surpreendeu e deu uma entrevista coletiva ao lado do Tite. Eu falei no vídeo aí anterior que para mim o Juan não passou nenhuma credibilidade, nenhuma confiança nas palavras. Mas teve uma declaração que eu não acabei comentando aqui. Ele falando sobre a função dele no dia a dia do Flamengo. Lembrando que o Juan é gerente técnico, tá? Essa é a nomenclatura do cargo dele. E ele falou o seguinte, abre aspas, minha função no dia a dia passa por observações e treinamento em jogos, da performance dos jogadores, o que dá certo e o que não dá certo, e levar as informações para o treinador, diretoria e jogadores. Entender o que o treinador quer, o modelo de jogo, o que o treinador pensa para cada posição e dar esse apoio também participando de vídeos, reuniões e palestras. As comissões técnicas brasileiras conseguem me inserir mais no dia a dia. Fecha aspas. Ou seja, quando é uma comissão técnica de um treinador estrangeiro, tal como Paulo Souza, Sampaoli, Domenech, o Juan não participa tanto. Eu acho que o cargo dele, assim, ele pouco colabora. Eu acho que ele não tem requisitos para assumir um cargo como esse. Eu não imagino o Juan, por exemplo, entrando no vestiário, cobrando um jogador. Eu acho que gerente técnico tem que fazer isso. Acho que gerente técnico tem que cobrar treinador também.
Enfim, eu não vejo o Juan com esse perfil. Mas fica aí a informação para vocês que tanto me perguntam o que o Juan faz no dia a dia, e o próprio profissional falou sobre a função dele no dia a dia do Flamengo. Vamos agora para o campo e bola, porque na quarta-feira, no jogo de despedida do Flamengo na temporada contra o São Paulo no Morumbi, Léo Pereira suspenso. E aí fica a dúvida, quem vai entrar no lugar do Léo Pereira? As opções são Pablo, Rodrigo Caio e Cleiton. Eu não sei hoje quem vai entrar, mas eu vou dar minha opinião e você pode aí do outro lado concordar ou não, pode comentar à vontade. Eu não colocaria o Rodrigo Caio de jeito nenhum. Que isso, Vene? Como não? O jogo de despedida dele, seria bacana ele jogar? Beleza, eu vou levantar uma bola aqui que pode acontecer, tá? Bate na mesa aí, na madeira aí. Rodrigo Caio entra como titular. Ele rompe o joelho, ligamento do joelho. É preciso passar por cirurgia. Ah, mas o contrato dele acaba em dezembro. Mas por lei o Flamengo é obrigado a renovar o contrato dele caso ele se machuque. O contrato dele com o Flamengo ainda está vigente. Então, para que correr esse risco por um jogo que não vale de nada para... Mentira, vale. O Flamengo tem que ficar dentro do G4. Beleza. Mas vale colocar o Rodrigo Caio e correr esse risco? Não, não vale. As outras opções, como eu disse, Pablo, eu acho que o Pablo poderia jogar, e até mesmo o jovem Cleiton. Um zagueiro que o Tite tem que observar, seria uma boa oportunidade para observar esse jovem defensor, um cara que tem um potencial absurdo, muito pouco utilizado pelos treinadores que passam pelo elenco principal do Flamengo. Eu não vejo nenhum absurdo utilizar o Cleiton. É um zagueiro canhoto, joga ali justamente do lado do Léo Pereira. Eu não acho nenhum absurdo, tá? Colocar o Cleiton. Dito isso, eu iniciaria com o Cleiton. Ponto e acabou. Ah, Vene, é um jogo importante. O Cleiton já mostrou que tem personalidade. Eu botaria o Cleiton. Seria uma boa oportunidade para o técnico Tite. Meu Deus, não foi tiro não. Que susto. Seria uma boa oportunidade para o técnico Tite testar esse jovem e observar esse garoto. Então essa é a minha opinião, você pode comentar à vontade aí para dar opinião também. Falando agora de mercado da bola, vamos lá. Publiquei lá nas minhas outras redes sociais, tanto no Twitter, @VeneCasagrande, quanto no Instagram, @VeneCasagrande, o seguinte: de olho na montagem do elenco para o Carioca 2024, a diretoria do Volta Redonda tem procurado clubes da Série A em busca de jogadores que não serão aproveitados pelos seus respectivos times. No Flamengo, a comissão técnica do Volta Redonda deseja contratar o zagueiro Noga. Ainda não há negociação, há o interesse da comissão técnica e da diretoria do Voltaço, tá? O Noga passou por cirurgia, está recuperado, já está fazendo trabalho no campo, ou seja, em janeiro de 2024 ele já pode atuar. É um jogador que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024, pouco provável que seja aproveitado pelo elenco profissional na próxima temporada. Eu não acho nenhum absurdo ele ser emprestado. A questão é, o Noga vai querer jogar pelo Volta Redonda no Campeonato Carioca 2024? Tem isso também. Vai depender muito do jogador. O Flamengo, eu acho o seguinte, o Flamengo não vai mudar nada. Eu não vejo o Flamengo utilizando o Noga, tá? Outro jogador que o Volta Redonda observou do Flamengo é o volante Daniel Cabral, jogador que também passou por cirurgia, tá, no joelho, mas a diretoria do Voltaço recebeu a informação que ele nem sequer iniciou o trabalho de transição, ou seja, o interesse não foi para frente. Mas o Voltaço tentará a contratação do zagueiro Gabriel Noga do Flamengo. E por falar em zagueiro, galera, o empresário do zagueiro Bruno Mendes, tá, que atuou pelo Corinthians em 2023, negou o interesse do Internacional e falou sobre a possibilidade de negociação com o Flamengo. Abre aspas, não tem nada do Inter, não houve contato, depois de quarta-feira vamos sentar com o Corinthians para tratar da renovação. E, caso ele não permaneça por lá, a prioridade é ir para a Europa. O empresário também não descartou avançar em uma negociação com o Flamengo, mas afirmou que não existe nada encaminhado com o rubro-negro. Matéria publicada pela galera do Colorado, que é a galera que faz o dia a dia do Internacional lá. Então fica aí a informação sobre Bruno Mendes, um jogador que vem sendo muito especulado no Flamengo. Eu, com todo respeito, não acho nada demais. Vejo muita gente falando, Bruno Mendes, não acho nada demais. Tem vários outros zagueiros bons aí no mercado que o Flamengo pode tentar a contratação. Só a critério de informação, o nome do empresário do Bruno Mendes é Augusto Nogueira. Beleza? Vamos finalizar nosso vídeo falando sobre o interesse
de Botafogo e Grêmio em goleiro do Flamengo. O goleiro é o goleiro Santos, que foi contratado por mais de 15 milhões de reais junto ao Atlético Paranaense, contratado a peso de ouro, tratado como titular, mas perdeu espaço e se tornou até terceira opção na meta rubro-negra. Tá? E o Botafogo, que é o jogador para a vaga do Lucas Perry, e o Grêmio também está interessado na contratação desse jogador. Tá? Então são dois times da Série A de olho nesse atleta do Flamengo. Eu vou dar minha opinião. Primeiro, o Flamengo, teoricamente, se negociasse o Santos tanto com o Botafogo ou com o Grêmio, tá? Iria reforçar um rival. A minha outra opinião, vamos supor que o Rossi, tá? Hipoteticamente falando, o Rossi é o goleiro titular do Flamengo em 2024. Quem será o goleiro reserva? Matheus Cunha? Eu não acho uma boa. Eu acho que tem que manter o Santos, nem que seja como reserva. E eu acredito numa briga por posição no gol do Flamengo. Porque eu não vi o Rossi numa confiança muito boa, fazendo boas atuações nesse restante de temporada em 2023 para ser o titular absoluto. E lembrando, o Tite gosta muito do Santos, já convocou o Santos algumas vezes para a seleção brasileira, quando o Tite estava à frente da seleção brasileira. Então, a minha opinião é o seguinte, não negociaria o Santos, ainda mais para Botafogo ou Grêmio. São dois times que estarão na Libertadores. Tudo bem, podem estar na pré-Libertadores ainda, mas passando da pré-Libertadores estarão na Libertadores e podem ser o rival do Flamengo em 2024. Eu não negociaria, tá? Se for para negociar, que seja para fora. Reforçar rival, eu sou contra. Essa é a minha opinião e eu quero saber a opinião de vocês. Tá, então, nação, as últimas informações do Mengão. Então tá aí as informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. O Flamengo treina hoje pela manhã e depois embarca direto para São Paulo para enfrentar o São Paulo. E aí vamos ver o que vai acontecer. Termina assim a participação do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Esperamos que seja com essa vaga do G4 de forma direta, né? A da Libertadores da América de forma direta. E aí vamos começar a ver o que vai acontecer no Flamengo. Alguns jogadores vão sair, como já vimos aí, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, e vão chegar novos reforços. E aí a expectativa é muito grande, porque o Tite está no comando e o Tite já começou a esboçar pedindo novos reforços para o Flamengo. E aí vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Muito bom dia, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.